Bom dia a todos, meu nome é Alexandra e hoje nós vamos falar sobre a ginástica rítmica, primeira parte. Bom, os objetivos da aula é compreender os elementos da lógica interna da ginástica rítmica que a incluem na categoria de esporte técnico combinatório. E as habilidades que nós trabalharemos são experimentar e fruir exercícios físicos que solicitem diferentes capacidades físicas, identificando os seus tipos. Bom, pergunto a vocês, o que é a ginástica rítmica? Ou R ou GR, né? GR é uma forma abreviada de ginástica rítmica. Ginástica rítmica é um esporte olímpico feminino em que as ginastas fazem as suas apresentações em um tablado com um tapete de 13 metros quadrados e utilizam aparelhos oficiais como cordas, arcos, bolas, massas, fitas, enfim, acompanhados por música. O esporte pode ser apresentado em grupos ou individualmente, destacando-se pela beleza e plasticidade dos movimentos. Agora nós vamos falar sobre o surgimento da GR, ou ginástica rítmica. A ginástica rítmica constituiu-se a partir da Segunda Guerra Mundial, como modalidade esportiva. Não possuía nome específico, nem código de regras. Foram os russos, por volta de 1946, que introduziram a música nesta manifestação e o termo rítmica passou a ser incorporado. Ela foi reconhecida pela Federação Internacional de Ginástica na década de 1960 e como modalidade esportiva individual feminina, e teve também diferentes denominações, por exemplo, ginástica moderna, depois ela passou a se chamar ginástica rítmica moderna, ginástica rítmica desportiva e desde 1998 permanece o nome ginástica rítmica até os dias de hoje. Os movimentos básicos da GR são realizados com os diferentes aparelhos e apresentam características nas quais são avaliados o equilíbrio, a flexibilidade, a onda, os saltos e os pivôs, exigindo do praticante a manipulação e o domínio dos mesmos. O uso da criatividade no manuseio dos aparelhos, bem como nas formações diversas, círculos, colunas, fileiras, são critérios importantes para a avaliação das coreografias. O conjunto de regras que precisa ser respeitado pelos praticantes estão agrupados num livro chamado Código de Pontuação. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os aparelhos usados na GR. Vamos começar pela corda. A corda pode ser de sisal ou sintético, com comprimento variando de acordo com o tamanho da ginasta. O exercício corporal predominante no aparelho corda é o salto. A corda permite a realização, além dos saltos, saltitos, círculos, balanços e figuras no ar, como movimentos em 8, lançamentos, solturas e pegadas, envolvimento no corpo, circunduções, giros e etc. E agora nós vamos falar sobre o arco. O arco, ele mede de 80 a 90 centímetros de diâmetro e pesa no mínimo 300 gramas. Não existe um exercício corporal predominante para o aparelho arco. Deve haver um equilíbrio entre os exercícios apresentados, como salto, equilíbrios, pivôs, a flexibilidade e ondas,
Os rolamentos e as rotações são característicos, com o qual o participante usa diferentes partes do corpo, com as rotações realizadas nas pernas e na cintura, por exemplo. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre massas. O aparelho massas é composto de duas massas de 40 a 50 centímetros. E ela tem em torno de 150 gramas, no mínimo, cada uma. Cada massa deverá ter 3 centímetros no máximo na cabeça e poderá ser de madeira ou material sintético. O exercício corporal predominante do aparelho massas é o equilíbrio. As massas, elas permitem a realização de molinetes, rotações, rolamentos, circunduções, que são os círculos no ar, lançamentos e captura, juntamente com as batidas rítmicas. E a bola? A bola é um aparelho da GR, e esse aparelho ele deve ter em torno de 18 a 20 centímetros de diâmetro externo, pesar 400 gramas no mínimo e ser de borracha. O exercício corporal predominante do aparelho bola é a flexibilidade e ondas. A bola ela une-se ao corpo, ao próprio corpo, né, do ginasta, e a beleza dos movimentos comuns de giros no chão, em lançamentos, rolamentos, equilíbrios, movimentos em 8, circunduções e outros movimentos. Durante a execução, a bola não pode ser agarrada, mas apenas sustentada sobre ou sob o corpo do ginasta. Agora nós vamos falar sobre a fita. Deve ter 6 metros no mínimo e pesar 35 gramas. A largura da fita é de 4 a 6 centímetros e o material pode ser de cetim, de qualquer qualidade. O estilete onde prende a fita deve ter de 50 a 60 centímetros e a base deste estilete deve ter no máximo 1 centímetro de diâmetro. O exercício corporal predominante no aparelho fita é o pivô. A fita permite a realização de diferentes figuras no ar. Além de lançamentos, capturas e espirais, é visualmente um dos momentos mais belos das apresentações. Para crianças, as medidas dos aparelhos podem variar a fim de facilitar o seu manejo. As regras para a realização de competições de GR em qualquer nível estão definidas no Código de Pontuação da Federação Internacional de Ginástica. O Código de Pontuação pode ser adquirido através das federações estaduais de ginástica. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os elementos corporais. Os chamados elementos corporais, eles são a base dos exercícios individuais e de conjunto, que podem ser realizados em várias direções, plano sendo alto, médio e baixo, com ou sem deslocamentos, em apoio sobre 1 ou 2 pés e coordenados com movimentos de todo o corpo, andar, correr, saltar, saltitar, balançar, circundar, girar, equilibrar, ondular, lançar e recuperar são elementos corporais obrigatórios e acompanhados por um estímulo musical. Durante a realização dos movimentos, a graça e a beleza deles também contam na avaliação das árbitras, já que a harmonia com a música deve gerar interação, além de demonstrar o entrosamento nas apresentações de grupo. Entre os principais elementos corporais realizados nesta modalidade estão o equilíbrio,
A ginasta ela se posiciona sobre uma das pernas e levanta a outra. Aí nós temos a onda, né? A onda com flexibilidade, a ginasta executa movimentos ondulatórios, transcorrendo por toda a extensão do seu corpo, podendo ser feito na vertical ou na horizontal. Daí a gente tem o moinho, que a ginasta consegue, com a ajuda de aparelhos como as massas e as cordas, formar um círculo à sua volta com os movimentos dos braços. Aí em seguida a gente tem o pivô, que é executar uma rotação de 360 graus sobre um pé ou outras partes do corpo. E o véu. O véu são os movimentos de rotação de uma corda em torno do corpo da ginasta. Bom, nos programas individuais, cada participante se apresenta em 4 dos 5 aparelhos, né, com duração entre 1 minuto e 15 e 1 minuto e 30 cada um. Nos programas já em conjunto, cada equipe se apresenta em 2 exercícios, sendo um com um aparelho e o outro com 2 aparelhos. A duração das apresentações fica entre 2 minutos e 15 e 2 e 30 para essa em conjunto. O final da apresentação tem que coincidir com o final da música. Os exercícios da ginástica rítmica são avaliados segundo o código de pontuação, a partir do qual os árbitros eles observam a dificuldade, que é o grau técnico, o valor artístico e a execução dos movimentos corporais. Aqui eu trouxe para vocês algumas apresentações. Tem aqui apresentações individuais, como vocês podem observar, com a fita, com a bola, com as massas. E aí a gente tem apresentações em conjunto, com a corda e com o arco. Agora eu pergunto para vocês, o que são esportes técnicos combinatórios? Vocês sabem o que são? Os esportes técnicos combinatórios são aqueles cuja lógica interna está focada na qualidade do desempenho do atleta ou de um grupo, na busca pelos movimentos perfeitos, os quais são previamente determinados por manuais e códigos de pontuação. Exemplos: ginástica acrobática, ginástica rítmica, ginástica artística, saltos ornamentais, patinação artística. E nesses esportes não ocorre a interação entre os adversários. As principais características da ginástica rítmica são a plasticidade dos movimentos em harmonia com a música e a manipulação de aparelhos específicos. Agora vamos falar um pouquinho sobre as atividades que eu enviei. Então, eu pedi a vocês que vocês respondessem o que vocês sabem sobre a ginástica rítmica, né? Se você conhece ou já ouviu falar, se você já praticou ou conhece alguém que pratique. E aí eu pergunto a vocês, será que as capacidades físicas estão presentes também na ginástica rítmica? Vocês lembram das capacidades físicas? Quais são as capacidades físicas? Então a gente tem flexibilidade, força, agilidade, resistência, velocidade, equilíbrio. Então a gente tem algumas capacidades físicas. Então eu pergunto se elas estão presentes na execução dos movimentos realizados pelas ginastas. Aí você vai colocar sim ou não, e você vai colocar quais as capacidades que vocês mais percebem na realização, na execução dos exercícios e atividades. E aí eu perguntei também se é possível praticar a ginástica rítmica mesmo sem os aparelhos oficiais, na escola ou em casa. E como? Como que a gente consegue praticar sem os aparelhos? Então vocês vão fazer essa reflexão e vão responder para mim. E você sabe o que são esportes técnico-combinatórios?
Eu acabei de ler para vocês o que são esses esportes. Então, são esportes que têm um alto grau de dificuldade. São movimentos que precisam ser elaborados com muita perfeição. Eles são muito difíceis. São muito treinados assim por muito tempo para que o ginasta na hora faça o melhor possível, quase perto da perfeição. Então, esses esportes que eu havia comentado são todos esportes técnicos combinatórios. Por quê? Porque eles apresentam um grau de dificuldade muito grande. Então, a ginástica rítmica, será que nós podemos considerá-la como um esporte técnico combinatório ou não? Aí vocês vão refletir, né, sobre as características da ginástica rítmica e colocar lá para mim, se ela pode ser considerado um esporte técnico combinatório, tá bom? Também eu passei a vocês um exercício onde vocês deveriam identificar a capacidade física da imagem. Tá? Então eu coloquei uma imagem lá e qual que é a capacidade física predominante? Claro que a gente sabe que muitas delas atuam, mas sempre tem uma que se sobressai às outras. Eu quero saber a predominante, aquela que sai mais, aquela que aparece mais, ok? Aí eu coloquei para vocês vivenciarem práticas corporais de alongamento, que vocês façam lá os 20 segundos cada movimento, não esquecendo de trocar o lado. E aí eu pedi para vocês criarem o seu material, o seu aparelho da ginástica rítmica, explorando todos os movimentos possíveis. E aí vocês vão fotografar vocês fazendo um movimento característico da ginástica rítmica e vai me enviar por e-mail. E eu coloquei lá o e-mail, tá? E aí vocês vão guardar o aparelho que vocês criaram, porque vocês vão posteriormente usar para fazer uma coreografia. Então vocês vão ter que guardar. Ah, professora, mas eu não sei como fazer. Vocês vão fazer com aquilo que vocês têm em casa. Então, por exemplo, se você vai fazer as massas, você pode fazer com madeira. Se você vai fazer uma fita, você pode improvisar uma madeirinha e de repente fita de cetim, ou se você tiver um tecido mole, dá para improvisar, tá? Que mais? A bola dá para fazer com uma bola comum, né? Dá para fazer outro aparelho, corda. A corda pode ser a corda de sisal mesmo, ou você pode pegar restos de tecido e fazer a sua própria corda. Então, assim, dá para improvisar, dá para fazer, tem exemplos na internet, vocês podem pesquisar na internet, e aí eu quero por e-mail a foto que vocês tirarem do movimento que vocês estão fazendo com o aparelho criado por vocês, tá bom? Enfim, quando vocês postarem as atividades no Google Forms, não esqueçam de conferir se está tudo certo e depois vocês têm que clicar em enviar, porque se vocês não clicarem em enviar, não vai chegar para mim, tá bom? Para que a sua participação seja validada. Então, eu agradeço a participação de todos vocês, com muita saudade eu me despeço, fiquem todos em casa e fiquem todos bem. E até a próxima videoaula.